recebendo aqui profissional da área odontológica, né, que é a doutora Marília Tessima Mello Esprístico. Seja bem-vinda aqui ao Estúdio da Rádio Guarujá. Boa tarde, muito obrigada. Bom, vamos falar então um pouquinho dessa data, né? Todos temos uma data especial e hoje, nesse dia 25, exatamente é o dia do profissional desta área, que é o nosso dentista, enfim. Como é que surgiu essa data e o porquê, lembrado assim no dia 25 de outubro? Tem algum motivo especial, dona Marília? Não sei se tem algum motivo especial. Ou é uma data que veio no calendário, foi escolhida para realmente homenagear o profissional? Isso, é uma data comemorativa para homenagear o profissional da área da odontologia. Uhum. E esse profissional da área da odontologia, que a gente fala agora aqui, a partir de hoje, justamente é um profissional que às vezes é esquecido, né? As pessoas não vão visitá-lo, acham que não é necessário, porque não é aquela doença em si, mas na boca começa também os problemas, né? Se você mencionasse um pouquinho do quão é importante ter um profissional, de quão é importante visitar um profissional desta área. Sim, nós profissionais dessa área, a gente fala que a saúde começa pela boca, né? Uhum. A gente sempre deve estar com a higiene bucal adequada, porque ali na boca existem várias bactérias e essas bactérias, elas podem levar a problemas mais sérios, né? Em todo o organismo. Então, por isso que a gente fala que a saúde começa pela boca. Então, por isso a importância de estar procurando um profissional sempre com a saúde bucal em dia, para não ter nenhum problema, tanto bucal quanto no organismo em geral, né? Para começar, quando a gente nasce, os primeiros sinais do dentinho aparecendo, lá quando o neném começa a ter a coceirinha e tal, já tem que ter cuidado daí para frente? Como é que funciona, na realidade? Sim, desde o nascimento do primeiro dentinho, a gente pode estar levando o nosso filho no odontopediatra, que é o profissional responsável por tratar, né, da saúde bucal dos bebês. E então, ali a gente já deve estar fazendo os cuidados, a higiene, para já ir inserindo todos os cuidados até o adulto, né? E esse primeiro contato, na realidade, que é o bebê, quando começa a ter o primeiro sinal de coceira na gengiva, que é o nascimento do dentinho, então o responsável é a mamãe, o papai, né? Que tem que ter essa observação e esse cuidado todo com a criança, né? Isso mesmo. Porque ele ainda não tem essa noção, né? Ele vai ter a noção quando for mais adulto um pouquinho, mais criança, digamos, mais adulto aí. Sim. E quando é a troca, por exemplo, que o pessoal diz, né? Que agora começou o momento da troca dos dentes. É o momento mais perigoso, digamos assim, ou não? Porque a troca acontece em torno de 5, 6 anos de idade da criança. E a criança, nessa fase, ela ainda não tem, né, o discernimento de saber que tem que fazer a higiene correta, né, passar o fio dental. Então, por isso que é uma fase perigosa, por isso que os pais devem estar atentos. Os dentes permanentes, que vão permanecer com eles a vida toda. Então, tem que estar sempre levando no dentista, fazendo a higiene, para sempre estar ensinando bons hábitos para os filhos, né? Há quem diga que até ali não precisa ter cuidado, porque vai trocar, vai vir o permanente. Será que é assim mesmo a história ou não? Isso, se escuta muito, né? Mas quem quer ver um filho com dor, um filho, né, ter que levar com edema de face, né? Então, por isso que a gente deve estar cuidando do dente de leite, porque o dente de leite, ele tem as mesmas estruturas que os dentes permanentes. Então, se ele ficar doente, né, se ele ter a cárie e essa cárie ela for aumentando, vai precisar fazer um tratamento de canal ou muitas vezes vai ter que tirar o dente, né? E a criança sofre, né? Nós adultos já sofremos, imagina a criança, né? Com certeza. E às vezes a gente coloca até medo nas crianças, né? Muitos pais colocam medo. Não, olha, se você não escovar o dente, eu vou te levar no dentista, ele vai botar um aparelho e tal, coloca medo. E depois, isso automaticamente, com o adolescente, ele acaba tendo medo de ir no profissional. Isso, daí a criança, o adolescente, ele já chega com essa visão, não vai me acontecer algo bom se eu vir aqui. Então, por isso que é sempre bom não estar assustando a criança e sempre estar inserindo ela, levando ela no ambiente odontológico, seja com os pais, né? Até mesmo quando o pai vai no dentista, levar junto, aí vê, observa que a gente só vai fazer o bem, né? Só vai cuidar da saúde bucal.
Doutor, e depois de ter os dentes permanentes, né? Quais são os cuidados? Quantas vezes eu devo escovar ao dia? De que forma eu devo escovar? Tem gente que escova na horizontal, outra na vertical, outra circular, enfim. Qual é a orientação mais correta? Então, a gente deve escovar, né? Uma orientação é no mínimo 3 vezes, mas 3 vezes. O ideal, se a gente pudesse, sempre era... pós-refeição, seria isso? Sempre após as refeições, né? A gente tem vários métodos de escovação, né? Alguns métodos são de ensinar... movimentos circulares, né? Onde a gente vai conseguir limpar desde a gengiva até o final do dente. Ou movimentos de varrer o dente mesmo, como se fosse uma vassoura, lá da gengiva até o final do dente. Assim, fosse de cima para baixo, faz só esse movimento. E os de baixo para cima, correto. Isso mesmo. Com o sentido dos dentes, automaticamente o que tiver de sujeirinha dentro vai sair, Tudo vai ser removido. E quando as pessoas, eu também já notei assim, tem gente que força tanto a escova, né? A escovação, que parece que dá a impressão que se não fizer isso, não vai limpar os dentes. É correto ou não? Não, não é correto. Tem muito essa cultura, né? E também comprar a escova dura ou média. A dura até tá saindo do mercado, mas comprar a escova média. Então, não é correto. Correto é a gente fazer o movimento certo, que a gente vai conseguir uma limpeza adequada. Não necessariamente a força que a gente vai usar. E sempre de cerdas macias. Por quanto tempo, mais ou menos? Tem gente que diz que fica 1 minuto, 2 minutos escovando. O ideal é 5 minutos. 5 minutos de escovação. Isso. Então, quer dizer que nisso tudo não adianta botar força, né? Tem que ficar ali escovando, ter paciência e tal. 5 minutos. Você faz isso, Iago? 5 minutos? Acho que é difícil achar uma pessoa que faça 5 minutos, hein? Fazendo 1 minuto já é ótimo, né? Já seria suficiente. Mas o ideal, assim, o melhor é 5 minutos, né? Aí, a fase mais crítica é da adolescência? Justamente nessa fase que é mais crítica, digamos assim? Porque o adolescente está sujeito aí ao agrado do pai, do avô, da avó, entre aquela questão do docinho, daquela história toda. É nessa fase, é perigoso? É perigoso, mas o que eu mais... Se não tem orientação para escovação, no caso, né? O que eu mais acompanho é na troca da dentição ali. Na troca. Porque tá nascendo os primeiros molares, que são os dentinhos lá do fundo junto, que já são permanentes. E às vezes os pais confundem que eles são de leite ainda e não dão tanta atenção como se fosse permanente. É nessa fase que eu vejo que dá uma confusão ali, que eles têm mais dificuldade. Começa sempre de trás para frente? Geralmente é isso? Isso, tem um movimento que tu vai fazer na frente dos dentes, por cima dos dentes e por trás dos dentes. Todas as 3 partes tem que ser escovada, né? E creme dental, existe algum que é orientado por vocês? Alguma marca? Sei lá, a gente vai falar marca, não sei também se fala marca. Não, marca não tem. O ideal é sempre o creme dental com flúor. De todas as idades, desde o bebezinho até a fase adulta. Sempre procurar aquele com flúor. Isso, com flúor. Qualquer marca que tenha no mercado, mas com a quantidade de flúor adequada. E o enxágue, pode ser feito também? Deve ser feito ou não? Ele deve ser feito só com orientação do profissional, porque é um flúor a mais que a gente vai estar recebendo. Então, se for na troca de dentição, as crianças podem nascer com fluorose, né? Que é aquelas manchinhas que tem no dente. Então, é o excesso de flúor isso, né? Então, por isso, tem que cuidar com os enxaguantes. E eu já escutei também que na questão dos enxaguantes, tem uns que tem um sabor, claro, gostoso, a pessoa acaba ingerindo até. E sem álcool, né? Optar pelo ir sem álcool, né? Aí tem outro problema, né? Outro problema futuro. Daí ainda mais cuidados com o dente, né? Isso. Doutora, e quando a pessoa tem muita sensibilidade, o que causa sensibilidade nos dentes, na realidade? Quando vai escovar, é impossível até encostar a escova. Isso. Ela tem vários fatores, né? Pode ser associado a um trauma, bruxismo, ou pode ser uma sensibilidade... Bruxismo, o que seria o bruxismo? Nós estamos indo perto do Dia das Bruxas, né? O bruxismo é aquele ato de ranger os dentes, que daí desgasta os dentes, né? Então, daí as pessoas podem ter mais sensibilidade, ou também as pessoas que usam aquelas pastas para clarear os dentes, essas também causam mais sensibilidade. O que é o ideal fazer é procurar o dentista, e também uma dica é utilizar a pasta para dentes sensíveis, né? Daí tem uma pasta especial para isso. Isso, daí tem. E eu até observei já, às vezes a pessoa diz, parece que até tem um risco assim no dente, né? Parece que tem um sinal no dente. Quando passa a escova naquele local, é que aí
é terrível, assim, Isso, né? pode ser as trincas, né? Trincas que falam? Isso, que pode ser ocasionada pelo uso do aparelho na hora da remoção, pode ocasionar uma trinca. Uhum. Falar em aparelho, você entrou num assunto também interessante, né? Quando é que as pessoas começam a observar que é necessário colocar um aparelho? Então, A idade é depois da troca do dente permanente? Não? Não, tem crianças que a gente já começa com o uso do aparelho ali na fase dos 7, 8 anos. Até para facilitar, é mais fácil. Isso, porque do daí... que deixar o tempo correr Isso, futuramente daí não vai precisar fazer extrações, que é tirar o dente, né? Não vai precisar tratamentos longos. Então, por isso que a gente inicia já, às vezes, por volta de 7, 8 anos. E o famoso dente do juízo? Esse incomoda muito, Incomoda. às vezes, né? E aí as pessoas sempre brincam. Olha, vai te dar o dente do juízo, espero que... Ou permaneça com ele, pelo menos, né? O porquê que ocorre essa questão do dente do juízo vir e, às vezes, no nascer, né? Ele acaba transformando toda a estrutura da dentadura ali, não sei como é que chama, da arcada dentária, né? Isso. Ele modifica, então é o cuidado que você tem que ter nesse momento também, né, doutora? Isso. Então, a gente diz que o dente do juiz ele vai se extinguir daqui a uns anos, né? Até tem pessoas que não têm, porque ele é um dente que ele não é utilizado mais, né? Antigamente, os bem mais antigos, né? Eles tinham outro dente, que esse é o terceiro molar que a gente chama, né? E antigamente tinha o quarto molar. Então, esse quarto molar se extinguiu e esse terceiro está se extinguindo também. Por conta da nossa alimentação, porque não precisar tanto dos dentes, por tudo isso. Então, ele é um dente que ele vai deixar de existir. Mas, é uma enquanto forma temos... automática, isso? Isso. Da evolução humana, né? Uhum. E como a gente tem ele ali, né, como um incômodo, muitas vezes a gente tem que avaliar que às vezes ele pode permanecer ali, se tem um espaço adequado, né? Se não tem cárie. Mas se ele tiver cárie ou ele estiver fora do posicionamento, a gente tem que estar extraindo ele, tirando ele, para não atrapalhar na arcada. E também não, se precisar fazer um tratamento de restauração, cárie, é difícil um dentista que vai fazer, porque o acesso é muito difícil lá atrás. Brincadeiras à parte, mas a Gina é que me perdoe, né? E a questão do palito, né? A gente lembra da famosa Gina, né? E o palito, ele é recomendado? Não, o palito até tem um nome, muitos chamam palito de dente, né? Mas ele não é de dente. Ele é para espetar os alimentos. O que a gente deve usar para limpar no meio dos dentes é o fio dental, porque o palito pode machucar a gengiva. Faz essa limpeza entre os dentes com fio dental antes ou pós-escovação ou tanto faz? Como é que funciona? Então, pode ser tanto faz, mas eu geralmente recomendo passa o fio dental e depois a escovação. Retira no meio dos dentes todo o resto de alimento e depois a escovação, porque daí a escovação vai eliminar o restante que tiver ali. Doutora Marília, hoje você representa a nossa classe dos profissionais da odontologia, né? E desde já, com certeza, eu acho que é um dos profissionais que a gente tem que estar todos os dias atento, né? À nossa saúde bucal. E aí eu queria que você até mencionasse o seguinte fato. Quando as pessoas imaginam que, apesar de escovar os dentes, as pessoas escovam a língua. Faz sentido? Isto é recomendado também? É uma maneira de fazer a higiene bucal? Sim, porque na língua também ficam os restos de alimento, né? Então a gente deve, após escovar os dentes, escovar a língua, porque a língua é o que gera parte de 90% dos mau hálito, é o não escovar a língua. Então, pessoal, vamos escovar a língua aí. Vamos escovar a língua. Se faz bem. Doutora, quando as pessoas têm aquela sensação, não, é uma massa que cria, né? Principalmente na parte de baixo, né? É a famosa cárie, é isso? O tártaro. Tártaro. Isso. É falta de escovação? O que seria? Ou é normal isso? Pode ser por falta de escovação, mas na maioria das vezes é um fator genético, que são bactérias que fazem esse processo, né? Então, a gente deve estar sempre em dia com o dentista, que quem faz a remoção desse tártaro
é o dentista. Então, para não deixar acumular tanto, né? Faz uma raspagem? Isso mesmo. E o clareamento? Tem muita gente que usa isso aqui, usa aquilo lá, e recomenda isso aqui, recomenda aquilo lá. O que é ideal, na realidade? O ideal é o clareamento indicado pelo cirurgião dentista. Visite seu cirurgião, vai lá e confira. Isso. Nada de inventar história. Não, pastas podem dar sensibilidade, pode desgastar o esmalte, igual aquele carvão também. Então, e aí, quando o dente perde o esmalte... A sensibilidade, dor, tudo isso, né? E pode até perder, né? Sim, com certeza. Hoje tem muitos recursos, né, para nossa boca, digamos assim, né? Sim. Antigamente era a tal da chapa, a ponte e olha lá, né? Hoje existem muitas maneiras de preservar, né, o bom sorriso. Se quiser mencionar alguns fatores aí que vocês trabalham hoje também, até no teu consultório, fica à vontade. Sim, antigamente a gente tirava o dente e não tinha mais solução, né? Hoje em dia, além das próteses, tem os implantes e antes disso tudo a gente tem as limpezas, né? Tem o tratamento de canal, tem o tratamento com aparelho, então tem todos os recursos que a gente pode estar utilizando. Hoje, digamos, com os recursos que obtém-se hoje, as pessoas que, porventura, precisam fazer esse tratamento, precisam fazer a troca dos dentes, não são os naturais, é quase que imperceptível para os outros, assim? Sim. Observarem? Porque antigamente a gente via facilmente, né? Um dente dourado, um dente prateado, e assim ia, né? Hoje não existe mais isso, né? Não, hoje não. Hoje é tudo em busca do mais natural possível, né? Faz até prótese, que é a chapa, Sim. né? Com manchinha nos dentes, tem gente que coloca piercing, tem de tudo aí. Hoje tá tudo avançado, né? A tecnologia chegou a esse ponto. Doutora, onde é que você atende? Eu atendo na Rua Aristiliano Ramos. Consultório próprio? Isso, no meu Aristiliano consultório. Ramos, deixa eu ver agora. Próximo ao cemitério ali. Ah, na o principal médico aqui. do trabalho, isso. Beleza. De segunda a sexta? Isso, de segunda a sexta. Então, fique à vontade para fazer até uma publicidade aqui. Quem quiser fazer uma consulta, né? Eu acho que a primeira consulta não é paga, né? Não, só de criança. Ah, de criança é? De criança é porque a gente passa todas as dicas, informações, então é mais uma consulta personalizada, né? Agora uma avaliação de adulto, não. Você trabalha com uma equipe ou é você mesmo? Sim, eu tenho vários profissionais de cada área, né? Uhum. Aí depende a situação, vai se encaminhando aos profissionais. Isso mesmo. Muito bem. Obrigado pela presença, parabéns aí pelo dia, né? Sucesso cada dia mais é o que a gente deseja, viu? Obrigada, eu que agradeço. Acho que foi muito bom, foi esclarecedor. Muitas pessoas já sabem disso tudo, mas às vezes não levam na prática no dia a dia, né? Isso. Tá bom? Obrigadão. Tá bom, obrigada.